believe the hype. Don't wanna sleep in. Luiz Augusto Tosi, muito boa noite, tá? Eu queria só que você me dissesse se o som tá chegando direito, tá? Se tá tudo certinho, tá? Porque eu tô mudando aqui o sistema de som, fica um sistema de som mais que filtra mais o som, tá? Everton entrou também, tá? Então boa noite, Luiz Augusto, boa noite, Everton. Self Deception entrou também. Atlântica Rádio FM também entrou, tá? Muito boa noite a todos. Tá bom? Tudo ok. Ah, perfeito, Everton. Obrigado, tá? Obrigado aí pelo feedback. Tá bom, beleza. Júnior Ferreira, RJ entrou. Self-Deception. Obrigado, Self-Deception. Fala, grande Ailton Amaral. É isso aí, querido. Tudo bem aí? E a semana de vocês, como é que tá sendo? Né? A minha está sendo com muito trabalho. Hoje eu fiquei o dia inteiro em reunião, tá? Nem parei para almoçar. O problema do trabalho em casa, né, o trabalho home office, é que você não para, né? Você tem que ficar se comunicando com as pessoas, então é reunião o tempo todo, né? Reunião o tempo inteiro. Aí acaba que o dia passa rápido também, né? Essa é uma boa vantagem, né? Da gente estar aí, ficar sempre em reunião, tá bom? Então, estamos aí, tá? Estamos aí, né? Fala os 5 maiores brasileiros de todos os tempos, na sua opinião. Ih, rapaz, deixa eu tirar sim, você pegou muito de estalo, tá? 5 maiores brasileiros. Tá, deixa eu ver se eu consigo ver. Se eu consigo ver um grande assim brasileiro que fez realmente diferença no Brasil. Um deles que eu considero muito, e muita gente pode ser que não goste, mas eu acho o Dom Pedro II um dos grandes brasileiros. Tá? Dom Pedro II foi um cara, além de ser muito ter uma inteligência muito grande, ele era um cara muito leal às coisas, muito bacana, sim. Tá? Então, eu acho que o Dom Pedro II pode ser eleito como um grande brasileiro. Tá? Um outro grande brasileiro, que eu também acho que fez bastante coisa para o Brasil também, né? Foi o próprio Santos Dumont. Tá? Embora ele tivesse uma série de problemas, ele foi um brasileiro assim que trouxe muita coisa para o Brasil. O outro brasileiro que também acho muito legal, talvez o melhor deles todos, é o Barão de Mauá. O Barão de Mauá, ele tentou trazer de toda forma o progresso para o país. Ele tentou trazer ferrovias, fábricas, ele foi abolicionista. Então eu acho que o Barão de Mauá, ele foi talvez o maior brasileiro de todos os tempos, porque ele tentou colocar o Brasil no século XIX, que era daquela época, né? Porque no século XIX o Brasil estava no século XVIII, entendeu? Então eu acho que do Barão de Mauá foi assim um personagem muito importante para o Brasil e eu sou super fã do Barão de Mauá, tá? E ele realmente sofreu uma série de coisas, né? Uma série de coisas que hoje o Brasil deixou de lado, né? Uma coisa que o Brasil deixou de lado muito foi as ferrovias, né? O Brasil hoje depende de transporte rodoviário 100% quase, muito pouca rodovia. Então a rodovia, se realmente a gente seguisse os passos do Barão de Mauá, a gente já está muito bem. A gente já está muito bem. Tá? Mas infelizmente foram acabando com as ferrovias. Né? Na minha cidade mesmo, quando eu era moleque, eu lembro dos trens andando por Petrópolis, né? Onde era hoje acho que nem sei o que é mais aquilo, onde era a rodoviária, né? Era a estação ferroviária, tá? Então, assim, outros brasileiros que eu consigo lembrar de memória, assim, é difícil. Mas o Barão de Mauá foi um grande brasileiro, tá? Um grande brasileiro. Estadista, nenhum, tá bom? Estadista, político, nenhum, tá bom? O Ademar Ferreira da Silva foi um bom brasileiro, foi um excelente brasileiro também, que levou o nome do Brasil para o exterior, né? Então, o Ademar Ferreira da Silva a gente pode colocar também
como um grande brasileiro, né? Grande brasileiro. E eu posso colocar também o general Mascarenhas de Moraes, que comandou a FEB. Ele soube levar o nome do Brasil e soube trazer respeito para o Brasil. Tá? Tem outros mais, mas eu não me lembro de cabeça. Tá bom, Marcelo? Alexandre Costa entrou, Fred Amaral, e aí, primo? Tranquilo, cara? Marcelo Tarifa entrou, Self-Deception, professor economista, trabalha pra caramba, né? Trabalha, né? Economista, e principalmente agora que a gente está aí com inflação no mundo inteiro, aumento de preço de petróleo, problema no mercado financeiro, guerra, tem que estar toda hora de olho nos gráficos. Isso eu estou falando em macroeconomia, né? Em microeconomia também, porque as empresas, ser empresa aqui no Brasil não é fácil, né? Então tem que ter um cara financeiro muito bom para fazer com que isso o empresário brasileiro sobreviva a toda essa maré contra que o Brasil aí está tendo, né? Então realmente o economista trabalha muito, tá? Atlântica Rádio FM, para mim, Chico Xavier, Silvio Santos, JK, Pelé e Princesa Isabel. O que você acha? Perfeito, eu acho bastante interessante. Foram grandes brasileiros, sim. Tá? Foram grandes brasileiros. Tá? Silvio Santos, um excelente comunicador, né? JK, Pelé também, ele, embora seja uma pessoa que eu não goste muito devido ao temperamento dele, mas a obra dele suplanta o homem na mão, tá bom? Princesa Isabel também, tá dentro do que eu acho também, tá bom, Marcelo? Marcelo Tarifa, boa noite. Luiz Seabra entrou. Ivon Fretes e Mudanças entrou. O Fred Amaral, hoje a antiga estação de trem é um hub de ônibus. Ah, tá. É um hub de ônibus, né? Tá, é porque ela foi. Eu lembro quando ela era estação de trem e lembro quando ela era rodoviária. Foi quando eu saí de Petrópolis. Aí depois muita coisa mudou, né? Tá? Igor Muniz entrou. Tá? Então Petrópolis está muito diferente, né? Cada vez que eu vou lá, assim, eu vejo coisas diferentes, né? Entendeu? E eu acompanho muito motofilmador lá de Petrópolis, tem uns caras legais de Petrópolis que eu acompanho só para me inteirar da cidade, né? O que está havendo de mudança. Eu estou sempre olhando eles andar pelas ruas lá, né? E esse canal que eu assino, ele realmente ele é um canal que ele mostrou, né, todos os estragos que a enchente fez. É um canal muito bom. Tá? Vocês desculpem o barulho que foi feito aqui, mas eu estou trabalhando num projeto que as pessoas não sabem quando parar de trabalhar, tá bom? Das 6 horas da tarde eu paro tudo, eu não quero saber. E o pessoal fica trabalhando, mandando mensagem aqui. Eu só vou ler amanhã, tá? Eu só vou ler amanhã, tá bom? Tá. Igor Muniz entrou, Self-Decep. Professor, pode dar uma sua opinião sobre a iniciação de Franz Bardon? Agradeço. Cara, a iniciação dele, o que está escrito, né? O que está escrito provavelmente não deve ter sido aquilo que aconteceu, tá? Deve ter muito mais coisas por trás disso, tá bom? Muito mais coisas por trás disso, porque o Franz Bardon, eu tenho algumas coisas que eu não concordo muito com ele, né? Tá? Primeiro que ele mudou o nome, né? Tá? Por questão de numerologia, pode ser, mas eu acho que quando muda o nome dessa forma, que eu acho que tem alguma coisa que não bate bem. Mas mesmo assim, não não desabona o Franz Bardon, tá? Não desabona ele, a obra dele não desabona o Franz Bardon, tá? Gosto muito das obras dele, mas tem coisas que eu olho com olhos meio desconfiados, sabe, Self-Deception? Eu sou meio chato para essas coisas mesmo, tá? Meio cri-cri, pode dizer assim, tá? Porque tem coisas que realmente eu não concordo. Mas eu já li, gosto dele, gosto da obra dele, tá? É que tem algumas coisas que realmente não concordo, tá? J. Machado Oráculo entrou, valeu J. Machado, tá? Mas a obra do Franz Bardon é muito bacana, tá? Muito bacana. Agora, a iniciação dele a gente tem que olhar com um olhar um pouco crítico, tá bom, Self-Deception? Isso a gente tem sempre que ver isso, tá? Porque será que foi aquilo mesmo? Será que não foi? Né? Bem complicado. Tá?
J. Machado Oráculo, vamos para mais uma noite de conhecimento. Boa noite, professor. Aí o TFA, meu irmão, TFA, meu querido. Tá? Um abraço aí para todos vocês. Eu ontem fiz uma live no YouTube com a excelentíssima patroa, tá bom? Quando vocês tiverem tempo, vão lá no meu canal do YouTube e dê uma olhada lá na live que eu fiz com a excelentíssima patroa, primeira vez que ela participou aí de uma live, né? Tá? Para vocês darem uma olhada aí, tá? De repente a gente faz uma live com ela aqui no Instagram, tá bom? Vamos ver como é que fica, tá? Se tem realmente, se vai dar muito resultado em termos de visualizações, né? Tá? Então eu gostaria da, né, da crítica de vocês, tá bom? É importante, tá? Eu sei que tem gente que só vê minhas lives aqui, que não vê no YouTube, mas tem muito material bom meu no YouTube, tá, gente? Não só de live, não, tá? De vídeos, de material mesmo, de conteúdo, tem muita coisa legal lá, né? Depois vocês puderem, tá? Fred Amaral, primo, vou mudar para São Paulo ano que vem, vamos tomar um café. Não só café, vamos tomar um chopp. Que bom, cara, que você vai mudar para cá. Bom, tá? Nós tivemos parentes morando aqui, tá? Tem uma tia-avó minha, não, tia-avó, não, prima do meu pai, prima do seu avô, morava aqui em São Paulo, que faleceu há pouco tempo, tá? Inclusive ela era policial, faleceu há pouco tempo. Realmente da geração dela, né? Que é meu pai, né? Seu avô, todos morreram, ela foi a última. Ela, quando falou assim: Olha, eu sou a última, eu vou morrer, agora é a vez da sua geração. Aí o que, que acontece? Teu pai falece. Aí eu começo a contar, né, irmão? Quem é o próximo? Tá? Então chegou a vez da minha geração, realmente, Fred. Tá? Chegou a nossa vez aí. Tá bom? Mas eu vou tentar alongar o máximo que eu puder. Selfie de Sérgio, professor, me referi ao livro do Bar da Iniciação Hermetismo. Agradeço o comentário anterior. Ah, tá. O livro, pô, cara, o livro é muito bacana. Com toda certeza, o livro dele é sensacional, Self Deception. Esse livro é bom, tá? Se se referiu ao livro e não à iniciação dele, sensacional, o Self Deception. Pode ler, assino ali embaixo, tá? Muito bom, muito bom. Ele fala o que é uma iniciação, o que é o ritual, o que é essa morte, né, que todo iniciado passa, né? Todo iniciado ele passa por uma morte ritual, ou seja, ele morre para o que ele era e renasce para o que ele vai ser, né? Ele renasce para ser uma nova pessoa, né? A iniciação ela é muito associada ao número 9, tá? E a carta da morte do tarô. Tá? Ela é associada a isso. Por quê? É o recomeço, né? É você abandonar tudo aquilo que você era antes, tá? Para viver uma vida nova. Então, essa é a razão da iniciação, tá bom? Então, ele explica muito bem isso, muito bem, ele dá uma boa de uma passagem nessa parte, tá bom? Então, com certeza, essa obra dele é muito boa, tá, Self Deception? Eva Carla, e aí, Eva, tudo bem? Tranquilo? Helenice Rodrigo entrou, tudo bem? Helenice João Misantrópica Arte entrou. Irlane Nunes entrou, tudo bem? Igor Moniz, boa noite, professor. Qual é o melhor de John Fortune para começar a ler autodefesa psíquica ou cabala mística? Cabala mística. Inclusive, os meus cursos de cabala, eu cito muito John Fortune no livro Cabala Mística dela. Tá? É muito, muito bom. Autodefesa psíquica também é bom, mas eu acho que cabala mística tem mais conteúdo bacana para você entender, tá bom? Então eu recomendo você a cabala mística, tá bom? Eva Carla Oliver, boa noite, saudade, professor das lives, é isso aí, Eva. Tá? Eu estou tendo live toda quarta-feira, tá no YouTube, tá, Eva? Tá. Eu tenho live tá no YouTube toda quinta aqui, tá bom? Mas eu tenho te acompanhado aí, a tua carreira, tá indo muito bem, né, Eva? Parabéns, hein? Parabéns, porque você canta muito bem, tem uma voz muito bacana. Eu acho que você merece aí ter uma carreira realmente de estrelato mesmo, tá bom, Eva? Tá? Você é uma excelente cantora, tá? Uma voz muito bacana de se ouvir. Vou lá, isso aí, Eva, tá? Mas eu tô sempre acompanhando aí teus posts aí no Instagram, né?
teus shows, às vezes, tá? Dá vontade de ir, mas não posso porque eu moro muito longe. Eu moro muito longe, tá? Mas eu acho bem bacana isso, sabe? Eu acho bem bacana esse esforço, nessa coisa toda de, 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 de querer subir, né? E o talento, né, Eva? O talento é um negócio muito bacana. Obrigado, Eva. Tá? Obrigado. Eu acho o talento uma coisa muito bacana. Rodrigo AS88 entrou. Valeu, Rodrigo. Tudo bem? E no clube de canais, tá, gente? No clube de canais do YouTube tem um monte de livro. Um monte de livro. Tem uma biblioteca completa. Tem o livro do São Cipriano. Tá? Eu estou colocando um monte de livro. Manual das Bruxas. Tá? Tem um monte de livro lá no clube de canais. Você entra no clube de canais, me passa o teu celular privadamente, tá? E eu te coloco no grupo do Telegram, que tem livro ali, mas olha, tem livro, muito livro, tá? É coisa assim, para dar conta daquele livro vai ter que ter muitos anos, tá bom? Então tem uma biblioteca muito bacana, muito farta, tá? E todos os livros que eu cito aqui eu boto lá, tá bom? Inclusive, eu vou ver se eu coloco o do Barton também. Eva Carlos, obrigado, professor de Lisboa, que é isso. Igor Muniz, hoje cedo na Lapa, aqui no Rio, conversando com um senhor que trabalha numa banca, ele me propôs a leitura dos livros do Universo de Desencanto. Livros esses que muitos emprestam do número 1 até o 21 ao todo. Olha, o Universo de Desencanto é uma excelente, acho que é racionalista, racionais, tá? É uma seita, né? Inclusive o Tim Maia, durante muitos anos, ele pertenceu a essa seita. Ele teve uma fase na vida dele, que as músicas dele só tinha a motivação dessa seita, tá? Racionais, racionalismo, tá bom? É muito interessante, que é uma seita que é baseada em ETs, é bem interessante conhecer, tá bom? É bem interessante. Então, um dos exemplos que eu posso dizer que seguiram bastante essa seita foi o Tim Maia, tá bom? Tim Maia, tá? Muito bacana. Eu recomendo. Ele é muito parecido com o livro de Urante, assim, tá? A teoria dessa seita aí. Tá bom, Igor? Rodrigo S88, professor, qual a sua visão? É a Ayn Rand ou a Ayn Rand, Rodrigo? Acho que é a Ayn Rand, né? Tá. A Ayn Rand é uma filósofa que escreveu excelentes livros. Ela escreveu A Revolta de Atlas, tá? Inclusive, é um livro que eu recomendo vocês lerem antes de votar, tá? Porque a Ayn Rand é considerada uma filósofa, ela é russa, nasceu na Rússia, então ela sofreu todo aquele problema lá do socialismo, e ela conseguiu ir para os Estados Unidos. Quando ela foi para os Estados Unidos, ela começou a escrever livros de filosofia, inclusive romances, falando o que é realmente o socialismo. Tá? Então, eu gosto muito da Ayn Rand, inclusive nas aulas que eu dou aula de sociologia, quando as pessoas acham que eu devo falar de Karl Marx só, eu coloco Ayn Rand no meio da matéria, no meio do conteúdo, porque é exatamente o contraponto para Marx. Né? Então, ela fala todos os problemas de um país debaixo de um regime socialista. A Revolta de Atlas são 3 livros em forma de romance que conta um país sendo aí tomado pelo socialismo. É muito bacana você ler essa trilogia dela, chamada A Revolta de Atlas. Tem outros livros também muito bacana, tá? Então eu gosto muito da Ayn Rand, tá? É uma das minhas filósofas preferidas, tá bom? Ayn Rand, da russa, tá? Que sofreu na pele as coisas, entendeu? E ela escreveu livros ali dizendo tudo isso, tá? Uma pessoa, uma mulher realmente de fibra. Eu gosto muito da Ayn Rand. Tá? O senhor poderia falar sobre esse livro do Universo de Desencanto? Cara, é assim, conteúdo, para ser bem sucinto, né, é parecido com o livro de Urântia, ou seja, fala das origens extraterrestres, fala de seres extraterrestres, tem Jesus Cristo também no meio, entendeu? Tá? É uma seita interessante. Tá? Ela surgiu ali aqui no Brasil lá pelos anos 80, 90, por aí. Tá? É muito interessante, tá bom? Christian Ferreira Mota 475 que entrou, valeu. Rodrigo AS 88, foi o período de 74 e 75, tinha sede em Belfort Roxo. Tim Maia foi a falência, tudo que ele tinha deixou para a seita do Racional Superior. Exatamente, exatamente, tá? Então tá aí, você sabe até mais que eu, tá?
realmente o Tim Maia ele seguiu e ele era muito, muito fanático na rede. Teve uma hora da seita, né? E teve uma hora que ele saiu, que ele não quis mais. Tá? Então, foi uma época que ele cantava de vestido de branco, né? Tá? É uma seita interessante, tá? É bem interessante. Tá? Muito, muito parecida com o livro de Urântia. Eu acho que foi tirada muita coisa do livro de Urântia. Tá bom, Rodrigo? Jura Gulo entrou, Self-Deception. Eu não sabia dessas lives aqui, professor. Quanto ao clube de canais, o curso de Goiás já no canal? Sim, acabei tendo que sair do clube por uns 8 meses atrás, estou desatualizado. Cara, eu estou com uns 5 cursos no canal, tá? Goetia, cabala, radiestesia, astrologia, numerologia, tá? São 5 cursos lá, tá? E também você pode entrar para o clube do Telegram, para o grupo do Telegram, onde você pode aí se interagir com outros membros do clube de canal e ali tem uma biblioteca que eu estou enchendo cada vez mais de livro ali. Tá? Então, e outra coisa, todas as minhas lives, eu só mantenho live no ar durante 3 semanas. Mais antigas eu tiro do ar e coloco só para o clube dos canais. Então, o clube de canais, ele pode ver também minhas lives antigas e muito conteúdo especial que eu coloco ali, tá bom? E, na realidade, o clube de canais é que sustenta o meu canal no YouTube, entendeu? Não é visualização, não é propaganda, não é nada disso. Só o clube de canais é que sustenta, tá bom? Então, as pessoas que eu já quero daqui já deixar agradecido as pessoas realmente que são membros aí do clube de canais, tá bom? Self-Deception, só tive tempo para fazer o curso de tarô. O bom desses cursos, ou self eles estão lá, né? Eles não vão sair de lá. Então, a hora que você tiver tempo, você vai vendo, entendeu? Não vai sair de lá. E 7,99, gente, com essa inflação, 7,99 virou nada, né? Entendeu? E eu não estou subindo o preço por causa de inflação. Estou mantendo o mesmo valor, tá bom? Tá, então é legal você fazer os outros cursos sim, tá bom? Self-Deception. Self-Deception, tá bom? É bastante interessante, tá? Eu estou com um número bom de membros, tá? Devo estar com uns 80 e poucos membros do curso de clube de canais. Uns só assinam e não veem nada, mas tem outros realmente que assinam e aproveitam bastante o clube de canais, inclusive o material eu mando também, sabe? Não tem o menor problema para mim, tá? Para quem é membro do clube de canais, tá bom? Então eu recomendo aí vocês, quando forem para o YouTube lá, ver o clube de canais, tá? Porque é realmente o que faz gerar alguma coisa. Rodrigo, essa 7,99 pode ser feito por Pix com acesso liberado. Olha, quem administra, Rodrigo, o clube de canais é o YouTube, não sou eu. Então o YouTube aceita cartão, aceita boleto, eu não sei se aceita Pix agora. Tá? E tem que ver. Eu creio que não, porque como o YouTube fica nos Estados Unidos, eu não sei se ele tem conta aqui no Brasil para aceitar Pix. Tá bom? Mas é bom você dar uma olhada lá. Tá bom? Vai no qualquer vídeo meu do YouTube, clica lá, seja membro, tá? E você assina. É uma assinatura mensal, R$ 7,99 mensal, tá bom? Mas eu não sei se aceita Pix não, tá? Porque eu não tenho acesso a isso, né? Eu tenho acesso só para pôr conteúdo, né? E olhar quanto eu tenho de membro, quanto que eu tenho de valor, tá? Mas assim, o que aceita ou deixa de aceitar, eu não tenho acesso, tá bom, Rodrigo? Teria que dar uma olhada lá mesmo, tá? Mas eu creio que é só cartão, eu não sei. Mas dá uma olhada lá para ver, tá bom? Dá uma olhada lá para ver, porque é débito mensal, eu não sei como é que é, tá? Essas coisas, essas coisas são muito complicadas, tá bom, gente? Muito complicadas, tá? Então é isso, gente, tá? É, tá? Estamos aqui. Essa live, ela vai para o YouTube toda segunda-feira, como sempre, tá bom? Toda segunda-feira, como sempre, ela vai para o YouTube, tá bom? Então, quem não assistiu aqui, né? O senhor acredita, professor, que o altruísmo é um tipo de egoísmo? Cara, para te falar a verdade, Rodrigo S88, o que é você fazer uma caridade? Obrigado. O que é você fazer uma caridade? Uma caridade, você não faz uma caridade, muito raro uma pessoa que faz uma caridade por pura caridade. Quando alguém
faz uma caridade, ela está querendo alguma coisa em troca. Quando alguém faz uma caridade, o que ele quer? Ah, eu quero um lugarzinho melhor lá no paraíso, eu quero. Tem sempre um motivo. A caridade ela nunca é feita assim, proporcionalmente, assim, de forma. Eu quero ajudar essa pessoa porque eu quero ajudar. Não. Você tem prazer em ajudar. Né? E o prazer em ajudar, às vezes, é bom. Eu estou com um pontinho aqui a mais lá no meu score, lá com o Papai do Céu. Tá? Então, isso realmente, pensando desta forma, pode a gente considerar sim uma forma de egoísmo, tá bom, Rodrigo? Ou seja, você não faz caridade só para fazer a caridade. Você faz a caridade porque você espera algo em troca, algo da natureza, né? É, é muito assim, característico do ser humano, tá? Eu não posso nem dizer que isso seja um defeito, tá bom, Rodrigo? Porque a gente é assim, né? A nossa natureza é assim, tá bom? Atlântica Rádio FM. Por que- Fala, professor, por que da reação da China da visita da parlamentar americana a Taiwan? Então vamos lá. Vamos começar lá de baixo, tá bom? Taiwan. Taiwan sempre foi parte da China, ok? Quando no final do século XIX ali, a China ela era comandada por um imperador, né? O último imperador chamava-se Fuyi. Tem até o filme chamado O Último Imperador que conta muito bem essa história, né? O Chiang Kai-shek chegou, ele resolveu destronar o imperador e ser o verdadeiro chefe militar da Índia. Mas, por outro lado, tinha um outro cara chamado Mao Tse-tung, de inspiração comunista, né? Inspirado pela União Soviética, que era comunista, inspirado por leituras de Marx, ele resolveu fazer uma guerra civil na China. Nesse meio tempo, guerra civil Chiang Kai-shek com Mao Tse-tung, o Japão resolve dominar a China. Então foi um período em que os dois se juntaram para ir contra o inimigo em comum, que era o Japão. Então, o que acontece? O Japão perde a guerra, né, para os americanos e eles então se retiram da China. Quando houve essa retirada da China, né, e nesse meio tempo, né, da guerra, os Estados Unidos estavam ajudando o Chiang Kai-shek e a União Soviética ajudando Mao Tse-tung. Tá? Os Estados Unidos, com o término da guerra e um país um pouco exaurido da guerra, resolveu diminuir essa ajuda para o Mao Tse-tung. Por quê? Para o Chiang Kai-shek. Porque os Estados Unidos não tinham mais interesse em ajudar o Chiang Kai-shek, porque eles precisavam do Chiang Kai-shek para derrotar os japoneses. Como os japoneses perderam a guerra, os Estados Unidos retiraram, mas a União Soviética continuou apoiando Mao Tse-tung. O que aconteceu? Chiang Kai-shek foi se retirando, foi perdendo a guerra e se retirou para Taiwan. Ficou lá em Taiwan. Tá? Então, o que acontece? Mao Tse-tung não tomou Taiwan naquela época. Tá? E o Chiang Kai-shek falou para os Estados Unidos, olha, que aí começou a Guerra Fria. O que os Estados Unidos fez? Reconheceu Taiwan como o país independente, que é um país independente até hoje. O que acontece? Guerra Fria, aquela coisa toda. E o Jimmy Carter, né, sabendo que para derrotar a Rússia, para tirar a China como aliada da Rússia, resolve fazer um pacto com a China para a China ser inimiga da Rússia. O que a China pediu em troca? Eu não quero que vocês reconheçam Taiwan como um país. Fizeram Taiwan sair das Nações Unidas. Taiwan passou a ser um país não reconhecido pelas nações. Então, Taiwan era um país, mas o que os Estados Unidos fez? Colocou na Constituição americana a obrigação de ajudar Taiwan, mesmo não reconhecendo Taiwan como país. Coisa de maluco, tá? Coisa de maluco. Então, os Estados Unidos não reconheciam Taiwan como país, mas ajudavam Taiwan militarmente, tá bom? Bom, Taiwan sempre foi aquela pedrinha no sapato da China. Quando o Xi Jinping entrou, o que ele resolveu fazer? Eu quero fazer da China uma potência mundial.
Eu quero fazer da China uma potência que vá se rivalizar com os Estados Unidos. Mas eles tinham aquele pedacinho lá de ilha no pedrinho no sapato deles. Então, o que, que eles resolveram fazer? China até hoje considera Taiwan como uma província rebelde. E Taiwan é um país independente. Tanto é que o nome de Taiwan é República da China. E o nome da China é República Popular da China. Tá bom? Então, o que a China está querendo? Tomar Taiwan. Mas como eles sabem que os Estados Unidos estão ajudando Taiwan, eles, por causa da bomba da guerra nuclear, não é legal a China bater de frente com os Estados Unidos, porque dá uma guerra nuclear. Então, o que a China está fazendo? Está procurando qualquer motivinho, qualquer razão para justificar a entrada da China em Taiwan. Ok? Mas mesmo assim, eles têm que pensar duas vezes, porque eles estão olhando a Rússia lá com a Ucrânia, está uma guerra de atrito lá que está difícil resolver aquilo. A Rússia pensou que ia dar um passeio na Ucrânia, mas não está dando, porque a Ucrânia está sendo abastecida pela OTAN. O que vai acontecer com Taiwan se a China dominar Taiwan? Vai ser uma guerra de atrito. Embora a China e a Rússia sejam países extremamente poderosos, mas eles têm fronteiras muito grandes. O tamanho deles é exagerado. E eles têm que ter recursos para dominar todas as fronteiras deles, ainda mais a China, que tem lá aquela região lá da Caxemira, que está toda hora batendo de frente com a Índia. Toda hora sai confusão lá. Se a Rússia, se a China for tirar recursos, né, daquela área para jogar para tomar Taiwan, a Índia, ó, blum. E a mesma coisa acontece com a Rússia em vários territórios russos. É por isso que nem a Rússia nem a China vão dedicar todos os recursos para tomar os países, porque, mesmo com a ajuda americana, vai dar muito prejuízo. E a China, ela não pode arriscar sofrer um embargo, porque a China vive do comércio com o mundo. Já pensou se embargar a China? A gente não vai poder comprar aquelas bugigangas chinesas lá, né, do Banggood lá, daquele site chinês? É onde entra dinheiro para eles, entendeu? Então é um negócio muito complicado. Os Estados Unidos tiveram que mandar aquela deputada porque eles não podiam demonstrar fraqueza, gente. É igual uma matilha de lobos. Se você demonstrar fraqueza, vai todo mundo em cima de você. Então, os Estados Unidos tinham sim que mandar aquela política para não demonstrar fraqueza. Agora, a bola está no campo da China. Né? A China vai ter que fazer alguma coisa também para não demonstrar fraqueza e sendo a invasão de Taiwan sendo uma última medida, uma medida mais sabe que vai ser um problema sério, vai ser uma medida, mas talvez a China vá invadir Taiwan para não ficar por baixo também e não demonstrar fraqueza. Essa é o embrólio todo aí, tá bom, Atlântica? Tá bom, Marcelo? É o embrólio todo aí, tá bom? É uma história longa, que se eu resumir muito, tá bom? Christian Ferreira Mota. Eu acompanho o senhor já tem quase uns 10 anos e aprendi muito com seus vídeos. Sempre que posso, eu te acompanho. Tenho uma grande admiração pelo senhor. Muito obrigado, viu, Christian? Muito obrigado mesmo, tá? A maioria das pessoas que me acompanham realmente, elas me acompanham há muito tempo, tá? E é isso que me mantém aí no ar, tá? São poucos, mas que estão sempre aqui. Tá? Para mim, isso é melhor do que qualquer outra coisa. Tá bom, Christian? Muito obrigado, tá? Self-Decession. O professor poderia nos explicar um pouco sobre a suposta. Eu já respondi essa, não respondi? Acho que eu respondi, tá? Christian Ferreira Mota, lembro que disse uma vez que estava estudando, então me formei e estou tentando atuar. Como economista? Agora eu fiz confusão. Tá? Tentando atuar em que área, Christian? Em que área? Tá? Marcos Vinícius DSM entrou. Oi, filhota, tudo bom? Até a Fernanda entrou. Oi, Fernanda, tudo bom? Tranquilo aí? Depois você vê a live que eu fiz com a patroa lá, tá bom? Beleza? Então vamos aqui, tá? A enfermagem, tá, Christian? Enfermagem, entendeu? Esse é uma profissão realmente que trabalha-se muito, viu?
trabalha-se muito, tá bom? Enfermagem é uma profissão realmente que muita gente não reconhece o valor que o enfermeiro deve ter. Eu acho que o enfermeiro tem muito mais valor que um médico, que o médico só olha para você, dá isso para ele, dá isso para ele, mas quem põe a mão na massa, quem está ali diretamente lidando com o paciente é o enfermeiro. É o técnico de enfermagem, é o enfermeiro formado, né? É ele que está ali, sempre ali, na linha de frente, né? Eu costumo associar o enfermeiro como sargento no exército, porque é o sargento que leva o exército para frente. É o sargento que faz o exército acontecer. Os oficiais, eles ficam tudo lá atrás da cadeira dando ordem, mas quem realmente toca o barco e bota a mão na massa é o sargento. É a mesma coisa, eu comparo com enfermagem. É o enfermeiro que faz a coisa acontecer. É o enfermeiro que é o grande pilar da saúde em qualquer país, viu, Christian? Tá, parabéns aí. Tá bom, querido? Catarina, oi, papis. Oi. Rodrigo S83, professor, mudando de chiclete para fusquinha, o que o senhor acha sobre seidade, ou seja, o conceito filosófico de nós e Deus sermos a mesma coisa pelo fato de ser eterno e infinito? Eu acho que sim. Eu não acho que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Eu acho que o homem é que fez Deus à sua imagem e semelhança. Ou seja, na minha opinião, a existência de Deus, tá, é indiscutível. Há alguma coisa, sim. Tá? Agora, você pegar essa alguma coisa, transformar essa alguma coisa num ser humano vingativo, que goste, que fique exigindo de você o tempo todo, que o fique adorando, 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 e se você não fizer isso, se você não gostar disso, você vai para o inferno. Então você tem que ficar a vida inteira adorando, dando graças, pedindo a ele coisas, pedindo coisas, pedindo coisas. Isso para mim não é Deus. Isso para mim é um ser humano, tá bom? Mas a Cabala, ela tem um conceito bem parecido, né, com esse conceito que você está colocando aí. O que, que é? A Cabala diz o seguinte: quando houve o Big Bang, pá, quando o universo deu aquela hipotética explosão, né, em que tudo surgiu, o universo inteiro surgiu dessa explosão, na realidade, esse ponto que existia antes da explosão era o próprio Criador. Né? Eu não vou chamar de Deus, vou chamar de Criador, ou seja, aquela coisa que deu início a tudo. Quando houve essa explosão, quando houve a criação do universo, ou seja, esse Criador se dividiu em partículas. Né? Então, espiritualmente, o que a Cabala diz? Nós somos centelhas divinas, ou seja, Deus era algo, era uma coisa única e se dividiu em várias partículas, e essas partículas somos nós. Então, nós somos poeira de estrelas, né? Nós somos parte de Deus, nós somos partículas divinas. Que Deus fez isso, Deus fez essa grande expansão para que ele realmente pudesse aprender algo mais do que ele já sabe. Então, segundo a Cabala, nós somos deuses, né? Vós sois deuses. Tem muitas seitas que dizem isso, né? Então, nós somos próprias partes de Deus, com os nossos defeitos, e estamos aqui para aprender, para depois, no final da vida, no final de todo o universo, a gente voltar a essa partícula única e sermos um só. Né? A própria Igreja Católica diz que no nosso final é a direita de Deus Pai Todo-Poderoso, não é isso? Então, nós vamos voltar a Deus. Nós saímos de Deus e vamos voltar a Deus. Então, essa teoria ela é muito interessante e faz muito sentido para mim. Tá, Rodrigo? Muito, muito sentido. Tá bom? Montefe... Oiê, vou ver sim. Atlântica é a diferença do rito de emulação e rito de York. Muito pouca diferença. Tá bom, Atlântica? Muito pouca diferença. É mais na origem, tá? É mais na origem. Mas tem muito pouca diferença. O rito, eles são menos burocráticos, tá? Se você comparar esses dois ritos ao rito escocês antigo e aceito, tá? Uma sessão de rito de York dura meia hora. Do escocês antigo e aceito, menos que uma hora e meia, não dá, tá bom? E a parte boa do rito de emulação, aí nem é tanto York,
né, que você vai, para um pouco, né, para a sessão, toma o seu uísque e dá graças à rainha, né? Deus salve a rainha. Isso é muito bacana, que no rito de York não tem, tá bom? Tá? Então, tem algumas diferenças sim, mas eles são quase iguais. Tanto é que muita gente confunde emulação com York. Eu mesmo, às vezes, eu confundo. Às vezes, eu mesmo não sei quem é quem, tá bom? Por quê? Porque eu tenho toda a minha formação em rito de York. Eu tenho todas os meus graus, eu fui até o último grau em rito de York, entendeu? Então, às vezes, por ser muito parecido com emulation, né, eu dou uma confundida nisso aí, tá bom, Marcelo? Mas é muito parecido, muito, muito parecido, tá bom? O rito de York, por exemplo, as sessões são feitas em inglês, tá? Todo o rito York é feito em inglês, com raras exceções. Tá? Por exemplo, se você for para o Grande Oriente do Brasil, você vai ver muita gente de rito de York em português. Tá? Mas a grande loja da Inglaterra, ela só fala em inglês. Tá bom? E a gente tem tratados com a grande loja da Inglaterra. Então, quando a gente vai no rito da grande loja de Inglaterra, a gente assiste o rito em inglês. Tá bom? Tá? E o rito de emulação não tem isso. Não tem o inglês. Tá bom? Então tem um pouco de diferença. Por isso que quando você vai numa loja de rito York do Brasil, de potências brasileiras, você vai ver muita coisa de emulação. Muita coisa de emulação. Tá bom? Por quê? Primeiro, é falado em português e segundo, tem várias diferenças. Por exemplo, esse intervalo não tem. E até palavras, toques e sinais são bem diferentes do de York. Tá bom? Então há uma grande confusão feita no Brasil, inclusive até para minha cabeça, do rito de York, que às vezes eu confundo, tá? Porque são detalhes que fazem essa diferença. Então você faz aquela confusão sim, tá bom? Ainda mais que a gente tem quantos ritos? Escocês, escocês retificado, York, emulação, moderno, adoniramita, que mais? Só que de cabeça aqui que eu lembro do Brasil são 6 ritos. Tem mais, tá? Tem mais, mas eu não me lembro agora. Tá bom? Ah, tem o Schroeder também, já são 7 ritos. Tá? Tem um bocado de rito. Então a gente gravar. Tanto é que toda a loja maçônica, quando a gente vai fazendo as sessões, cada um tem que ter um livro na mão. Porque você guardar de cabeça cada ritual para cada rito é duro, gente. Nossa Senhora. Tá? É muito duro. E a gente então fica lendo o livro, fica lendo o ritual. Tá? Muito raramente você segue o rito sem ler o ritual, a não ser que você não tenha nenhuma posição, né? Você não tenha nenhum posto dentro do ritual, você seja apenas o assistente. Aí dá para você realmente fazer sem ler o rito. Mas se você é guardião, se você é primeiro vigilante, segundo vigilante, secretário, se você orador, aí você tem que ter o ritual, senão, meu amigo, não vai chegar em lugar nenhum, tá? Para você ter uma ideia, o rito escocês antigo e aceito é essa grossura. Emulação em York é dessa finurinha, tá bom? Você vê a diferença. Tá bom, querido? Tá? Manaíra Milhão entrou, boa noite. Wallace Miranda entrou, Renan Borges, é isso aí. Wallace Miranda, boa noite, querido. Tanto que a rádio entrou, valeu, professor, acabou a bateria. Ah, isso é um problema, né? Os rituais maçônicos são como uma peça de teatro? Sim. Não só os rituais maçônicos. Qualquer ritual, ele é uma peça de teatro. Ele é algo que você está representando. Não só os maçônicos, tá, Wallace? Qualquer ritual você está representando algo. Você tem a sua fala, o outro tem a fala dele, o outro tem a fala dele, você tem a sua fala, você replica. Por isso que tem que estar com o script na mão, não dá para guardar de cabeça, tá bom? Mas é tipo uma peça de teatro. Um fala, o outro responde, né? Aí o outro pergunta para o outro responde, o outro pergunta para o outro responde. Tá? Mas todo ritual é assim, né? Rosa Cruz, todos os rituais de iniciação são assim, tá bom? Qualquer ritual, ele é a encenação de algo. Normalmente, rituais de iniciação fazem a encenação
de morte, né? De morte e renascimento. Então, a maioria dos rituais que existem são como se fosse uma peça de teatro fazendo a encenação. Tá? Ailton, você é mestre instalado? Não, querido, não sou, não quis ser. Tá? O que é o mestre instalado? É o cara que já foi venerável. O cara que é venerável, ele tem o título de mestre instalado. Mestre instalado não é grau, tá bom? Não é grau. Mestre instalado é um título. O cara que já foi venerável de loja, eu nunca fui, nunca quis ser, tá? Ele é mestre instalado, tá bom? Ele chama-se mestre instalado. É apenas um título honorífico, não é grau, tá bom? Mestre instalado não é grau, porque nós temos o primeiro grau, aprendiz, o segundo companheiro, o terceiro mestre, o quarto mestre instalado, depois vai em frente, mestre secreto, tá, tem um monte de grau, tá? Tem um monte de nome aí que nem eu de cabeça lembro, tá bom? Então não tem o grau de mestre instalado. O mestre instalado é aquele cara que foi durante uma gestão venerável de loja, tá? Eu nunca quis, eu fiz todos os cargos de loja. Fui secretário, fui tesoureiro, fui tudo, tá? Só não quis ser venerável. Por quê? Muita responsabilidade, muito trabalho e eu não tenho tempo para isso, tá bom? Secretário já foi um inferno, já tem muito trabalho. Você imagina quando o cara é mestre, ou seja, o cara é responsável pela loja, ele responde pela loja. Então é uma responsabilidade danada para você não ganhar absolutamente nada. Você não ganha salário, não ganha absolutamente nada, tá, Wallace? Então, realmente, você ter cargo em lógica é dor de cabeça, ou pessoas que gostam da maçonaria e não tem nada mais do que fazer, não tem muito compromisso, pode assumir um negócio desse. Eu não posso. Eu não consigo ter tempo para isso. Para ir para a loja, já é difícil, você imagina ter essa responsabilidade. Tá bom? É bem complicado, tá bom, Wallace? Qual o símbolo do Ouroboros? O Ouroboros é aquela serpente que devora a si mesma, tá? É a serpente que devora a si mesma. Ela tem diversos significados, né? Ela tem o significado do infinito, muitas redes, muitas egrégoras dão ao Ouroboros como significado do infinito, né? E muitas também consideram o Ouroboros o símbolo da medicina, ou seja, uma serpente devorando a si mesma, tá? É símbolo do infinito por quê? Quando uma serpente devora a si mesma, como é que vai ser isso no final? O que vai sobrar no final? Então, o Ouroboros também ele é considerado o símbolo do mistério, ou seja, qual vai ser o final do Ouroboros, uma serpente que devora a si mesma? Ela vai desaparecer? Não, né? Porque se levar aquele conceito de nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, aquilo tem que virar alguma coisa. Ela simplesmente não desaparece. Então, aí já tem um conteúdo como símbolo de mistério, né? O símbolo místico do mistério. Então, existem. Quando você vê o Ouroboros em qualquer lugar, né, a maioria das vezes ela é tratada como infinito, ou seja, aquilo não tem como acabar, tá? Não tem como acabar, tá bom? Mas também tem a coisa do mistério, né? Da alquimia interior. Tem interpretação, Wallace, de ser uma alquimia interior, sim, mas eu não concordo muito, não, tá bom? Eu acho que o símbolo melhor para alquimia interior é o Bafomé, tá? A Ouroboros, essa interpretação eu não aceito muito, tá? Não estou dizendo que a interpretação seja errada, tá, Wallace? Eu, Ailton, não concordo muito, para variar, tá bom, Wallace? Wallace Miranda, nossa, é um trabalho voluntário. Qualquer cargo de maçonaria, qualquer cargo da Rosa Cruz, são trabalhos voluntários, você não ganha nada. Nada. Tá? Nem grão-mestre. Você pode ser grão-mestre do Brasil,
Você não ganha salário, tá bom? Não ganha salário, tá? Estão até querendo arrumar um negócio de salário para grão-mestre, aí vai virar profissão. Não é bem isso que a maçonaria deseja, tá? Não é bem isso. A maçonaria não é isso, tá? Você não pode ser funcionário. A maçonaria tem funcionários, tá? Por exemplo, para a administração, a maçonaria tem funcionários mulheres. Se você for na sede do Grande Oriente do Brasil, você vê secretárias, mulheres cuidando da parte burocrática. Tem mulheres funcionárias, mas são funcionárias. Estão ali para trabalhos administrativos, tá bom? Mas grão-mestre não ganha salário. Tem muita regalia, sim, Wallace. Tá? Tem muita regalia, tem bastante, tá? Ele tem ajuda de custo, né? Ele tem muita regalia, coisa também que tem muita gente querendo acabar com isso, né? Tá bom? Ele tem muita regalia. Tem gente até que deixa de trabalhar para viver de grão-mestre por causa só das regalias. Entendeu? E isso acontece muito, né? Inclusive, houve uma cisão do Grande Oriente do Brasil com o Grande Oriente de São Paulo, exatamente por causa desse excesso de regalias. Entendeu? Dessa coisa do grão-mestre ter direito a um monte de regalias né, que é quase igual o deputado, tem ajuda para tudo. Tá? Não precisa nem ganhar salário, tem ajuda para tudo. Entendeu? Tem muitas regalias, sim, Wallace, o que está errado. Né? Dentro dos landmarks, dentro da própria Constituição maçônica, não pode ter regalias, mas tem. Né? Nenhum lugar do mundo, Wallace, é perfeito, tá bom? Não existe perfeição em lugar nenhum do mundo, infelizmente, tá? Christian Ferreira Mota, fiz estágio em um hospital psiquiátrico e tive contato com uma paciente que foi diagnosticada com esquizofrenia. Ela vive falando que Moloch não era Mammon, provavelmente ela fez algum... Ah, isso com certeza, viu, o Christian? Com certeza, tá? Com certeza, por experiência própria, eu conheço muita gente que ficou com problemas, não só por fazer rituais errados, e pelo mau uso de ervas, tá? Mau uso de ervas de poder, tá? Eu conheci pessoalmente um rapaz que não ficou bem depois de tomar chá de cogumelo, tá? Aquilo deu um problema sério no rapaz, ele pegou esquizofrenia, exatamente, ele ficou com esquizofrenia, tá bom? Então tem muita coisa de magia que eu canso de falar aqui, gente, para tomar cuidado, porque não é brincadeira. O que está aqui dentro, gente, é um grande mistério. Tanto é que eu estou tentando entender, né, através da neurociência. Eu estou lendo muita coisa de neurociência para quê? Para entender magia. Gente, dá para entender magia estudando neurociência. Tá? Você conhece esse mecanismo, porque o nosso mecanismo mental ele é um negócio assim de infinito de estudo. Tá? É uma fonte infinita de estudo. Tá bom? Viagens, medalha, condecoração, sim, no grão-mestre, sim. Dá medalha para cá, medalha para lá, e dá medalha para cá, e recebe medalha ali, viaja. Eu já trabalhei como auxiliar de um grão-mestre, então eu acompanhava eles nas viagens, né? Eu era tipo um ajudante de ordens desse grão-mestre, né? Então eu acompanhava ele em várias viagens. Então ele tinha carro que o levava para viagem, carro do Grande Oriente que o levava para viagem, não era carro ruim, né? Então, e só distribuindo medalha para cá, medalha para lá, tá bom? Tem isso também, tá, Wallace? Então, é bom que vocês entendam que nenhum lugar é perfeito. Nenhum lugar é perfeito, nenhuma ordem é perfeita, tá? Qualquer ordem, qualquer lugar que vocês entrarem, vai ter seus defeitos, tá bom? Resta a gente aceitar ou não esses defeitos. Resta a gente entrar nesse lugar e tentar mudar isso, ou a gente não entrar, tá? Essa é a grande. E, claro, tem defeitos e também, gente, tem qualidade, né? Porque não é assim, né? Nada é muito ruim, nada é muito bom. Tá bom? Wallace Miranda, curiosidade, os estudos maçônicos são os mesmos desde o início? Se sim, como preservar todo esse conhecimento? Existe, gente, bibliotecas que preservam esse conhecimento, tá, Wallace? Bibliotecas. As lojas, muito poucas são as lojas que têm a sua biblioteca,
que mantém esse conhecimento. As lojas mais antigas, lojas centenárias, né, que eu conheço várias lojas centenárias, essas sim têm o conhecimento preservado lá. Mas tem muita loja que começa e daqui a 2 anos abate coluna. Entendeu? Tem muito disso. Então essas lojas não ganham nada. Então, a loja antiga, aquela loja que é centenária, aquelas têm muito conhecimento e o conhecimento é preservado, tá? Então, por quê? Porque tem muita gente que está ali, cara que já é aposentado, né, que fica ali cuidando da loja, só faz aquilo, então ele preserva ali o conhecimento, né? Mas isso nas lojas mais antigas. Nas lojas mais novas é muito difícil, a não ser que sejam pessoas assim com dedicação muito, sabe, assim, muito grande para essa loja, tá bom? Mas sim, há uma preservação, tá? Os estudos não são os mesmos desde o início, muda muito, rituais mudam muito, tanto é que você, quando tem um livro de ritual, você tem que às vezes comprar outro com uma versão mais nova, porque houve uma mudança e tal no ritual tal. Isso eu não concordo também. Isso eu não concordo também, tá bom? Mas a maçonaria precisa fazer algumas adaptações aos tempos modernos, né? Por exemplo, celular. Né? Você está no meio de uma loja lá no ritual, está com o celular, entendeu? Isso nunca foi previsto pela legislação maçônica. Então isso tem que entrar, a loja maçônica tem que se adaptar à parte da entrada de mulheres, né? A loja tem que se adaptar a esse mundo novo que está aí, entendeu? Então há muita mudança. Se você pegar um ritual lá do início e pegar o ritual de hoje, o ritual início é muito mais grosso, tá bom? É muito mais grosso do que os rituais de hoje, que são fininhos, tá bom? São fininhos, tá? Essa é a razão, tá bom? Rafa Otaku entrou. Hélio, tudo bem, Hélio? Hélio e Sara, um abraço para vocês. Self-deception, professor, qual a sua opinião sobre o uso de magia no mercado financeiro? Seria uma piada? Ah, cara, isso não rola, bicho. Não rola, tá bom? O mercado financeiro ele tem forças que o conduz que são muito maiores que qualquer tipo de magia que se faça, tá bom? Então, magia pura e simples, ela pode até te ajudar, te iluminar, te ajudar um pouco a você saber utilizar melhor o mercado financeiro, mas fazer você ser o cara que só vai ganhar dinheiro, só vai se dar bem no mercado financeiro, esquece que não funciona, tá bom? A magia ela pode te ajudar a abrir tua cabeça para fazer jogadas melhores, tá bom? Só isso, tá? Mas ganhar dinheiro e tal, no mercado financeiro é muito instável para qualquer tipo de magia, tá bom? A não ser que você utilize é, artifícios não muito considerados éticos, tá bom? Tá bom, Self-Deception? Wallace Miranda, aliás, falando em alquimia, o solve coágula tem relação com o bode de mente, certo? Não. Tá? Solve e coágula é uma frase de alquimia que representa a alquimia. Né? O que é o solve e coágula? É o sólido e é o líquido. Tá? Solve e coagula, né? É o sólido e o líquido. São as duas fases da matéria que os medievais conheciam. Tá? O sólido e o líquido. Então, solve e coágula, ou seja, você pode coagular algo que seja líquido e liquefazer algo que seja sólido, né? Que é exatamente o fundamento da alquimia. Tá? O fundamento da alquimia é isso, né? Por isso que cozinhar é alquimia. Quando você pega um vinho, por exemplo, e põe numa comida e começa a esquentar aquele vinho, ele começa a ficar o quê? Ele começa a virar uma espécie de um creme, né? Quando você cozinha bastante o vinho. Ou seja, solve e coagula. Por quê? Porque cozinhar é nada mais, nada menos que alquimia. Né? Principalmente o banho-maria. É uma prática alquímica, tá bom? Então, a gente pode dizer que a alquimia, a culinária e a alquimia são coisas bem parecidas, bem juntas, tá bom? Bom, e o bode de Mendes? O bode de Mendes ele é um símbolo alquímico. Por ser um símbolo alquímico, tá bom? Ele tem aquela frase solve e coagula para fazer alusão à alquimia, tá bom?
não é uma relação direta com o bode de Mendes. O bode de Mendes e solve e coágula são símbolos alquímicos, tá bom? São símbolos alquímicos. É por isso que tem lá escrito, nem todas as representações do bode de Mendes tem isso, né? Mas a maioria delas tem lá o solve e coagula como uma frase alquímica, é uma espécie de lema da alquimia, né? Uma espécie de descrição do que é a alquimia. Tá bom, gente? Já são, já são aí 21 horas. Nessa live aqui, ela tem aí 1 hora só. Ela vai ficar aqui no Instagram e segunda-feira vai para o YouTube, tá bom? Mas vocês que assinam o meu canal no Instagram, vocês têm que prestar atenção para que eu também tenho um canal no YouTube que tem muito mais conteúdo que o Instagram. Então, eu sei que tem muita gente que me acompanha no Instagram, mas não me acompanha no YouTube, tá bom? Dê uma olhada no YouTube que tem muita coisa lá. Inclusive, a última live que eu fiz foi a live com a Dona Patroa, tá bom? Vocês conhecerem lá a Dona Patroa, né, nessa live aí, tá bom? Tá lá no YouTube, foi a minha última live, tá? De repente, se vocês gostarem, eu passo a fazer lives com ela, tá? Eu acho que sim, porque o que tem de visualização foi quase que o dobro da visualização, das visualizações atuais. Então, que o pessoal aí gostou, tá bom? Então, gente, um grande abraço para vocês, tá? Tudo de bom mesmo, tá? Então, segunda-feira essa live vai estar lá e daqui a pouco essa live vai estar no Instagram também, tá? E não esqueça de assinar aqui o meu canal no YouTube, tá bom, gente? Tá? Então, um grande abraço para vocês, tudo de bom. Vida longa e próspera, Ailton signing out. Um abraço!